Fechou? Amém? Cadê as mamães? Fechou? Vou até ajudar vocês. Olha o que eu vou fazer. Eu vou lá para o meio da igreja, vou ministrar lá, porque aí as crianças vão ficar meio constrangidas, porque quando começarem a fazer bagunça, eu vou lá atrás, eu começo a pregar lá atrás. Vocês aqui, ó, todos vocês aqui, fiquem em pé, por favor, vira a cadeira para o lado de cá. Isso, vira a cadeira para o lado de cá e eu fico aqui, pronto. Hoje, domingo que vem, a gente faz assim. Aí eu vou estar ministrando. Quando você, mamãe, começar a ver eu ministrando, indo para lá, você já, ó, o pastor vem aí. Aí a criançada já vai ficar tranquila. Fechou então? Números, capítulo 13. Números capítulo 13. Gostou? Aí, ficou na primeira fileira. Que bênção, né? Pior é o pessoal que vai ficar na bronca comigo, que chega cedo para pegar os primeiros lugares, ficaram lá atrás agora. Amém. Números capítulo 13, eu quero ler um texto para vocês e depois eu vou ver um único versículo no capítulo 6 de Mateus. Então vamos ler um capítulo, ou parte do capítulo de Números 13. Todo mundo achou? Eu vou pedir a um diácono para colocar água nisso aqui para mim, de preferência que não natural. Show, obrigado. Se puder passar uma aguinha, deve ser do mês passado, Rômulo. Passa uma aguinha aqui. Todos acharam? Capítulo 13, eu vou ler a partir do verso 24. Amém? Na minha versão o texto diz assim: chamaram aquele lugar de Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espionar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E tornando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espionado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todos os povos que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Queria que você abrisse, que você mantivesse, se possível, a sua Bíblia aberta nesse texto. Eu quero só ler um versículo em Mateus, no capítulo 6, verso 22, que diz assim, palavras de Jesus: a candeia do corpo são os olhos, de forma que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão. Na verdade, o texto que eu gostaria de usar é esse de Mateus, e eu vou usar o texto de Números para ilustrar a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. Querido, Jesus nesse texto, ele diz acerca do nosso olhar, da forma que nós vemos as coisas. Todos nós, vocês, para não ficarem tortos assim, ó, vira a cadeira mesmo, pode arrumar de forma que fique de frente para mim, não tem problema nenhum não, depois o Celso arruma, né? Tem problema não. E ele não reclama não, ele é gente boa. Então,
Então, queridos, voltando, Jesus ele disse que a nossa vida, as nossas perspectivas, tudo aquilo que nós temos, que somos e toda a vida que gira em nosso redor, ao nosso redor, ela está muito relacionada não à realidade, ou pelo menos não está unicamente condicionada à realidade real que existe ao nosso redor, mas que está muito vinculada à forma como nós vemos as coisas. Ou seja, existem determinados desdobramentos da vida, existem determinados fatos na existência que algumas pessoas olharão de uma forma extremamente negativa e até fatalista, e outras pessoas olharão para aquele mesmo episódio e verão oportunidades, e verão naqueles episódios chances para vencer, para crescer. Não verão as dificuldades, mas encararão muito mais as oportunidades que eventualmente poderão ter. Olhando então esse versículo de Jesus, observando o que Jesus falou acerca da forma como nós vemos as coisas, e observando que se olharmos para a vida com perspectivas positivas, se olharmos para a vida com esperança, se olharmos para a vida com olhares de vitória, ou se olhamos para a vida com olhares de derrota, com aquele estigma de derrotado, de gente que não vai chegar. Quando nós percebemos essas duas possibilidades da vida, nós podemos ilustrar de uma forma quase perfeita com esse episódio que nós acabamos de ler em Números. Porque esse episódio, para aqueles que estão um pouco familiarizados com a palavra de Deus, principalmente com algumas histórias do Antigo Testamento, ele mostra o povo de Israel indo a uma terra para espionarem. Tenta imaginar isso. O povo de Israel, ele está saindo do Egito. Eu acredito que todos aqui já tenham pelo menos ouvido falar que durante um período de aproximadamente 400 anos, o povo de Israel foi escravo no Egito. E como escravos, eles não tinham obviamente direito a coisa nenhuma. Como escravos, eles não tinham expectativa alguma, não tinham esperança nenhuma. Como escravos, eles tinham apenas deveres, e tudo que eles produziam, e tudo inclusive que eles eram, pertenciam aos seus senhores, porque escravos têm donos, e tudo que eles são e possuem e produzem, pertence aos seus senhores. E esse povo, depois de 400 anos nesse regime, depois de suas mentes estarem absolutamente condicionadas a essa situação, eles são libertados por Deus através de Moisés. Vocês conhecem a história: discussões e confrontos com Faraó, pragas, fuga, travessia do Mar Vermelho, e eles finalmente, depois de aproximadamente 2 anos de caminhada, eles chegam a esse lugar. Moisés reúne o povo e diz: a terra prometida está lá, mas ela está ocupada, mas a terra é nossa, foi prometida aos nossos antepassados, mas tem intrusos na terra que não deveriam estar lá, são loucos porque possuíram uma terra que não era deles, a terra é nossa, foi nos dada. E ele reúne todas as famílias de Israel, e ele pede para que cada família separe para que possa ir como voluntário espionarem a terra. Essas pessoas vão para espionarem a terra. Cada um desses voluntários precisaria ser um príncipe ou um líder, alguém com poder de influência, alguém que pudesse vir inflamado com o que havia visto na terra, dizendo assim para o povo: nós conquistaremos, nós entraremos na terra, nós faremos daquela terra a nossa morada, acabou o tempo de escravidão. Foi essa a ideia de Deus, foi essa a ideia ministrada por Moisés, e foi assim que aconteceu. Eles foram, e no final de 40 dias eles retornam, e eles trazem mais notícias. Na verdade, 10 deles, que tinham visto absolutamente a mesma coisa que os outros 2, 10 deles apresentaram um relatório negativista. Por causa dos seus olhares que eram maus, por causa dos seus olhares que eram tenebrosos, porque estavam viciados através dos anos que passaram no Egito, a olharem todas as coisas pelo pior lado, pelo pior ângulo, pela
perspectiva menos razoável, eles chegam para Moisés e dizem: a terra é impenetrável, as muralhas são grandes. Se nós casarmos esse texto que lemos com o texto de Deuteronômio, nós perceberemos que eles chegam a dizer que as muralhas tocavam o céu, ou quase tocavam o céu, ou seja, eles exageram na descrição deles, naquilo que eles relatam. Nós não conseguiremos, seus moradores são grandes, nós na frente deles somos como gafanhotos, eles nos veem como gafanhotos, e nós também nos sentimos assim, desse tamanhozinho perto deles, pequenininhos. Nós nunca vamos conseguir. Mas havia ali dois homens que tiveram um olhar diferenciado. Josué e Caleb, eles têm um olhar diferente sobre a situação. Eles viram a mesma cidade, espionaram a mesma terra, passaram o mesmo número de dias ali, mas eles olham a terra e eles percebem uma visão de conquista, e eles veem a produtividade da terra, eles veem que a terra é boa, eles veem que a terra é uma terra que dá para conquistar, é uma terra que eles poderiam criar as suas famílias, estabelecer suas famílias ali, e seriam muito prósperas. E há um conflito, uma discussão entre dois homens chamados Josué e Caleb, todo mundo já ouviu falar neles, e outros 10 homens que provavelmente ninguém aqui lembra o nome deles, porque a gente não está disposto a lembrar nome de quem não tem visão, não é isso? Ou você lembra o nome dos outros 10? Provavelmente não. Você vai vasculhar aí na sua mente, provavelmente não lembra o nome de um, mas Josué e Caleb todo mundo sabe quem foram. Eles retornam, e por causa daquele conflito eles não entram na terra, e eles passam a partir dali mais 38 anos no deserto, pela falta de fé e pela visão limitada que eles têm. Por quê? Por que eles tinham essa visão? Porque eles viveram 400 anos como escravos, e obviamente não tinha ninguém ali com 400 anos de idade, o que significa dizer que todos ali, tudo que conheciam da vida era escravidão. Eles nunca tinham sido livres, eles não sabiam se comportar como gente livre, eles nunca tinham sido livres, os seus pais não tinham sido livres, tudo que eles conheciam como história de liberdade era algo muito arcaico, muito antigo, que eles escutavam, eles conheciam só de ouvir falar, porque tudo que eles sabiam era de escravidão. E quando nós olhamos a igreja hoje, quando olhamos para a nossa vida hoje, nós que recebemos Jesus como Senhor, nós que viemos para o Evangelho, que não nascemos em Cristo, mas que conhecemos o Evangelho posteriormente, muitas pessoas vêm com essa visão, porque tudo que conheceram da vida era escravidão, tudo que conheceram era mágoas, eram falta de perspectivas, e muitas vezes nós não temos a habilidade, a capacidade de olharmos para a vida com esperança. Olhamos para as oportunidades e pensamos assim: não vai funcionar. Olhamos para a vida, para as chances que temos, e dizemos: não vai dar certo. A exemplo desses 10 espias. E quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos tanta coisa, mas eu gostaria de tirar hoje só 3 aplicações para esse texto, 3 aplicações desse texto, porque, como eu disse, nós tentaremos ser breves. A primeira aplicação que eu extraio desse texto é que somos os nossos principais sabotadores. Queridos, todos nós, ao longo da nossa vida, corremos risco de sermos sabotados por alguém. Nós vivemos em um mundo predatório, e você provavelmente já foi sabotado no seu ambiente de trabalho, você provavelmente já foi sabotado na sua família, você provavelmente já foi sabotado por alguém em quem você confiou, em quem você investiu o seu próprio coração. Talvez haja pessoas aqui divorciadas, pessoas que tenham sido traídas, pessoas que tenham investido, confiado, mas que ao longo do tempo ficaram chocadas, decepcionadas, frustradas, para baixo, porque foram sabotadas por pessoas em quem confiaram. E isso é muito ruim. Mas existe ainda uma situação muito mais trágica, muito mais complexa, que é quando nós somos sabotados por nós mesmos.
quando nós nos tornamos sabotadores, quando as oportunidades estão diante de nós e nós não acreditamos no nosso potencial, quando as oportunidades vêm sobre a nossa vida e nós mesmos damos para trás. O texto que nós lemos se inicia dizendo assim, e eles chamaram aquela cidade como Vale de Escol. Está aí, verso 24 do texto que nós lemos. E se você fizer uma consulta no Google, que não seja agora, mas depois, quando você fizer uma consulta no Google, você vai ver que Escol significa a terra próspera, o lugar da melhor colheita, um lugar de excelência, lugar de coisas boas, o principal de uma cidade, enfim, as coisas boas de uma localidade, o melhor de uma localidade, de uma terra, chama-se Escol. E o texto diz que foram eles que batizaram aquele lugar como Vale de Escol. Eles disseram que o local era muito bom. Eles mesmo carregaram de 2 um cacho de uva. Também está escrito no texto que nós lemos. Imagina uma uva, um cacho de uva tão grande que um homem só ficaria desajeitado para carregar. Eram uvas graúdas, um cacho grande. Eles colocam uma tora no ombro de um e no ombro do outro, e numa espécie de pau de arara eles vão levando aquele cacho de uva embora até Moisés e a sua liderança. Uma terra extremamente próspera, uma terra que produzia muito. Mas lá atrás, quando eles começam a argumentar com Moisés que seria difícil eles entrarem na terra, eles usam a seguinte palavra: aquela terra é uma terra que consome os seus moradores. É assim que diz na minha versão, e eu procurei outras versões, e embora eu não goste muito da nova tradução na linguagem de hoje, ela muitas vezes clareia muito o texto, porque a linguagem é muito atual. E quando a gente faz essa comparação, o texto na linguagem de hoje diz assim: a terra produz de forma insuficiente para manter os seus próprios moradores. Presta atenção no que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que aqueles 10 homens chegam para Moisés e argumentam com Moisés. No final do texto que nós lemos, aquela terra não produz o suficiente para alimentar os seus próprios moradores. Na versão que nós usamos, ela diz assim: a terra é pesada aos seus moradores, os moradores têm dificuldades na terra. Ou em algumas outras versões que nós lemos, apontam nessa direção, que a terra, ela castigava os moradores. A terra exigia dos moradores, porque não produzia o suficiente. E aí vem a pergunta: como é que um povo chega para Moisés e diz assim, nós batizamos aquele lugar como Vale de Escol, um lugar próspero, que o que planta dá. Nós batizamos aquele lugar como um lugar de prosperidade. No final, quando eles querem puxar para trás, porque não acreditam na conquista, eles dizem: consome os seus moradores, não produz o suficiente. A terra produziu o suficiente? Claro que sim. O fruto era próspero, mas eles não queriam ir, porque estavam com medo. E por que eles tinham medo? Eles tinham medo por causa do tamanho das pessoas que estavam ali, e eles não confiaram o suficiente em Deus. Eles se auto-sabotaram, começaram a botar defeito num lugar que não tinha defeito. Eles começaram a difamar a terra que eles haviam espionado, e que eles mesmos batizaram como Escol, para que eles não entrassem. Ou seja, tá bom no deserto. É melhor morrermos nesse deserto do que pelas mãos do gigante. Alguns deles, diz o texto de Deuteronômio, começaram a se lamentar com Moisés e dizendo assim: por quê? Por que você nos trouxe para essa terra? E começaram a sentir saudades do pepino e da cebola do Egito. E ainda tiveram o descaramento de dizer que estavam com saudade do cardápio egípcio. Quem é que tem saudade de comer cebola, alho e pepino? Mas eles tiveram. Autossabotagem. E a pergunta é óbvia: no que ou quando nós estamos nos sabotando?
Quais são as oportunidades que Deus tem te dado e que você mesmo é o obstáculo? Alguém disse que sabotagem é você ter a faca e o queijo na mão para conquistar um ideal, e você dá o queijo para o rato e taca a faca no próprio pescoço. Autossabotagem é mais ou menos isso. Queridos, se Deus deu, as coisas vão dar certo, a não ser que você atrapalhe. Se Deus prometeu, Ele dará, a não ser que você se auto-sabote. E existem muitas pessoas dentro do Evangelho, porque têm uma visão ainda de escravidão, porque ouviram a vida inteira dos seus pais, porque ouviram a vida inteira dos seus vizinhos, das pessoas próximas, coisas do tipo: você nasceu pobre, vai morrer pobre, você nunca deu para nada, você não é inteligente, você é burro, você vai puxar carroça. Tem um monte de gente que ouviu coisas desse tipo aqui e acreditaram. Então, quando chegam numa terra chamada Escol, num lugar próspero onde podem fluir, romper, conquistar, acabam puxando para trás, dizendo: eu não sou capaz, os moradores são grandes, eu pareço um gafanhoto diante deles, e recua. Autossabotagem. A segunda aplicação que eu extraio desse texto é que a forma como vemos a vida dependerá da forma como nos vemos a nós mesmos. Se você observar o texto no final, quando eles estão argumentando contra a possibilidade de entrarem na terra, eles dizem assim: nós nos vemos como gafanhoto aos olhos deles, e eles também nos veem como gafanhotos. Preste atenção. Eu não acredito que aqueles 12 homens chegaram para os moradores daquela terra, para aqueles que tinham maior estatura, e dito assim: nós somos hebreus, estamos espionando a terra e queremos conquistar vocês. Me dá uma informação, como vocês nos veem? E os gigantes disseram assim: nós vemos vocês como gafanhotos. Não. Eles não pegaram essa informação com ninguém. Eles não tinham como saber que eram vistos como gafanhotos, ou seja, como pequenininhos. Não foram os gigantes que disseram isso deles. Essa informação eles não pegaram com ninguém. E de onde eles tiraram isso? Da cabeça deles, porque eles se viam assim. E o texto diz, o texto mostra eles argumentando com Moisés: nós diante deles nos vemos como gafanhotos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, e eles nos veem como gafanhotos. Eles achavam que eram vistos como gafanhotos, porque se viam como gafanhotos. Eu vou ilustrar. Em algumas ocasiões existem pessoas que começam com comportamentos desse tipo: o que fulano está me olhando? Está olhando para mim, está reparando. Eu acho, será que eu estou feio? Eu estou com o fecheclé aberto, eu não sei, eu estou com mau hálito, vê aqui, porque as pessoas estão me olhando, e eu tenho certeza lá, fulano olhando para a gente, aposto que está falando mal de mim. Eu tenho certeza que Beltrano não gosta de mim. Às vezes nós temos alguns comportamentos que denunciam não o que está acontecendo fora de nós, mas dentro de nós. Nós temos comportamentos, não do que as pessoas estão vendo em nós ou falando de nós, mas isso aponta para a forma como nós nos vemos. Existem pessoas aqui que se veem de uma forma muito limitada, que possuem uma autoestima baixíssima, uma autoestima super comprometida, e dessa forma começa a se ver de uma forma muito menor do que realmente poderia ser. E enquanto nós não vermos da forma como Deus nos vê, nós continuaremos sendo saco de pancada do mundo. E eu não estou te dando uma palavra motivacional para que você saia daqui dizendo: eu sou vencedor, eu vou conquistar, eu vou conseguir. Não, eu não sou um coach, eu sou um pastor, eu sou um ministro do Evangelho. Mas o que eu quero te dizer é que antes de mais nada você precisa confiar em Deus e saber que em Cristo você pode vencer, que em Cristo você
você pode abrir mão dessa escravidão, que em Cristo você pode ter um comportamento diferenciado, que vai com certeza abrir caminhos para você. Mas você precisa se ver como você de fato é. Se você olhar lá no livro de Êxodo, quando os filhos de Israel começaram a sofrer por volta do nascimento de Moisés, nós vemos o faraó com medo dos judeus. Ele dizia assim: os hebreus, eles estão crescendo, se multiplicando, e eles já são mais numerosos do que nós vamos escravizá-los, porque então eles tomam a nação. Ou seja, o faraó começou a acreditar nos hebreus e começou a temer os hebreus. Aí ele dá uma ordem para os seus oficiais. Depois de conversar com os oficiais, eles concordam: os hebreus são perigosos. Os oficiais do faraó temiam os hebreus, começavam a ver o potencial dos hebreus, e eles dão uma ordem para as parteiras: vocês, quando forem na casa das hebreias, se for um menino, matem o menino. Mas aquelas parteiras temeram os hebreus e ao Deus dos hebreus, e não fizeram isso, porque elas conheciam Deus na vida dos hebreus. Ou seja, o faraó estava com medo dos hebreus, os oficiais do faraó com medo dos hebreus, as parteiras com medo dos hebreus, porque todo mundo via nos hebreus uma potência. Mas esses hebreus, quando chegam na hora da conquista, dizem: nós somos como gafanhotos. Ou seja, não adianta as pessoas acreditarem em você se você não acreditar. Não adianta as pessoas quererem investir na sua vida se você não conseguir se ver como Deus de fato lhe vê. E enquanto nós não quebrarmos todos os estigmas que nos paralisam, e enquanto nós não confiarmos em Deus, as coisas não vão acontecer. Você está aqui semana após semana, você está aqui, ouve ministrações, você aqui, e a palavra de Deus fala ao seu coração. Você vem aqui e recebe a mesma ministração da pessoa que está ao seu lado, mas se você não reagir, se você não começar a confiar em Deus, se você não começar a acreditar naquilo que Deus quer, que pretende com a sua vida, e porque Ele te salvou, no que Ele quer te usar, no que Ele pretende atuar e agir na sua vida para que você chegue onde Ele de fato deseja, as coisas dificilmente acontecerão. Você precisa deixar de se ver como um gafanhoto, porque enquanto você se vê como gafanhoto, os gigantes também vão ver. As pessoas começam a ver. A terceira e última aplicação que eu gostaria de fazer desse texto é que nada na vida é de graça. Nada na vida é de graça. Alguém disse: não existe almoço de graça. E a ideia é: se você está almoçando de graça, alguém pagou, alguém está pagando para você, né? A ideia é essa: alguém está pagando. Vejam, queridos, Deus havia dito para os hebreus: eu estou dando a terra para vocês. Mas quando eles chegam lá, a terra está conquistada. Eu estou dando a terra para vocês, mas quando chega lá, tem moradores na terra. Eu estou dando a terra para vocês, mas precisa conquistar. Ou seja, a vitória não era um prêmio, não era um presente, era algo a ser conquistado. É de graça, mas tem que conquistar. É dado, mas alguém está pagando o preço. Você entende isso? Vou ilustrar. Algum tempo atrás eu estava no Monte das Oliveiras, em Israel. Para quem não sabe, a gente faz uma caravana anual para visitar as nossas igrejas na Europa, e como estímulo para as pessoas poderem ir, a gente faz um percurso também em Israel, que é a cereja do bolo. Aí as pessoas se interessam em ir. Enfim, todos os anos faltam vagas. E nós estávamos no Monte das Oliveiras, e alguém chegou para mim e olhou para aquele lugar e disse: é muito bom estarmos aqui. E eu senti no meu coração que eu quero presentear alguém para estar aqui um dia. E um dia eu vou presentear alguém para vir aqui. Eu falei: caramba, que bênção, né? E ele me falou quem era a pessoa. Falei: que bênção.
E essa semana agora, porque essa pessoa queria enviar essa pessoa já agora, no mês que vem, em fevereiro, mas não tinha mais vaga, a caravana estava completa, todos os bilhetes aéreos emitidos, hotéis alugados, tudo fechado, não tinha como, mas houve uma desistência. E eu, por acaso, comentei com essa pessoa: rapaz, você acredita? Agora, no apagar das luzes, um mês da gente viajar e alguém desistiu. Ele: é mesmo? Não acredito. Ele falou assim: vamos mandar fulano. Eu falei: cara, é muito difícil conseguirmos, e acabou que o cunhado dessa pessoa está tentando articular para ir também, mas a gente vai tentar. Eu fui lá na agência, na Ana, ela tentou fazer 2 bloqueios para quem iria entrar no lugar, e já que ia tentar uma passagem, vamos tentar 2, e nós conseguimos. Então, esse casal, essa pessoa vai mandar em fevereiro alguém de graça para Israel. Não é uma pessoa nobre, não é um empresário, é um zelador, um faxineiro. Você vai para Israel, abençoado. Tudo pago, hein? Tudo pago. Ouça, de graça. Ouça o que é o Evangelho. De graça para você, mas alguém está pagando. O Evangelho é assim. Nós vamos para o céu de graça, mas Jesus pagou o preço. Você entende o que é o Evangelho? O Evangelho é isso. Nós vamos para o céu de graça, mas alguém pagou o custo, e pagou caro. Pagou caro. Agora, quando a gente mostra esse texto, era de graça, porque Deus tinha dado é de graça. Mas por outro lado, tem também um custo. Queridos, essa pessoa não chegou para mim e falou assim: pastor Sérgio, eu queria que você pegasse o rol de membros da igreja, eu vou colocar o nome de todos os membros da igreja, e eu vou fazer um sorteio, porque eu quero presentear alguém com um pacote completo para Israel. Não foi assim. O Celso está ganhando agora um pacote para Israel, mas isso não foi conquistado agora. Foi um preço que ele pagou ao longo de sua vida, porque as pessoas veem o gosto, o prazer, o contentamento que ele tem em arrumar cadeiras, em passar um aspirador de pó, em lavar banheiro. Ele paga o preço e faz tudo isso com alegria. Ele conquistou. Foi uma conquista, não foi de graça. Você entende isso? O Evangelho é assim: é de graça, mas alguém pagou o preço. É de graça, mas nós fazemos a nossa parte para conquistar. Assim é o Evangelho. E foi assim a conquista desse povo, de graça. Mas Deus havia dado de graça, mas eles teriam que fazer a parte deles. Se confiarmos em Deus e nos comprometermos com os seus propósitos, fazendo a nossa parte, nós venceremos. Amém? Deus tem coisas grandes para você e para mim. Amém? E Ele dá de graça, mas nós temos que estar no propósito. Assim como deu para o povo de Israel. Essa geração não ganhou nada. Só Josué e Caleb entraram na terra. Mas a geração seguinte, que acreditou, ganhou a terra, invadiu a terra, conquistou a terra. E mês que vem a gente vai estar lá, vendo essa terra aí, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar. E você quer de fato olhar para esse alvo, para esse desafio, para esse propósito com um olhar diferenciado? Vem aqui. Você pode chegar aqui no meio e nós vamos estar orando por você. Você que tem um desafio, um propósito, não vai caber aqui não. Vamos todo mundo lá para frente. E o pessoal que está aqui na frente pode virar já a cadeira para lá, porque já acabou essa parte. As crianças até acho que ficaram boazinhas, eu não sei. Eu não ouvi, pelo menos, nem precisei ir lá atrás. Isso, vamos chegar lá na frente.
Você que tem um propósito, você que crê que Deus, Ele tem algo sobrenatural para a sua vida, mas que você precisa estar se comportando como um vencedor. Você precisa acreditar, você precisa se colocar diante dele, e nós vamos ministrar sobre a sua vida. Nós vamos buscar ao Senhor por sua vida, em nome de Jesus. Você vai chegando, vai puxando, vai chegando bem para frente, para caberem todos aí. E comece a fazer a sua oração. Os sonhos que se perderam. Eu gostaria que você, pastor, você, diácono, estivesse orando por essas pessoas, estivesse ministrando sobre a vida delas. Não é o que Deus planeja. Levante-se do chão. Comece a orar. Comece a pedir ao Espírito Santo que venha ministrar o seu coração, a sua vida. Eu queria que a igreja estivesse em adoração. Que a igreja estivesse em adoração, pedindo a Deus, clamando ao Senhor. A palavra de Deus diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, coisas desconhecidas aos seus olhos. Comece a colocar a sua expectativa, as suas perspectivas, os teus sonhos, os teus alvos diante do Todo-Poderoso, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Esse Deus poderoso que deu a terra para aquele povo, Ele está aqui nessa noite para ministrar o seu coração, para falar a sua mente e para inclinar a tua alma para Ele. Comece a orar, comece a fazer a sua oração, comece a buscar o Senhor.